Hoje eu estou aqui para conversar com o André Mantovani, que é meu filho, que é produtor audiovisual. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse movimento Homens Não São Inimigos. Tudo bem, André? Oi, mãe. Engraçado entrevistar o próprio filho, viu? André, conta pra gente o que você aprendeu sobre o papel do homem na sociedade. O que é ser homem na sociedade? Bom, eu aprendi que homem, na verdade, é o dominante das coisas, né? Assim que eu aprendi. Que o homem é o que tem que ir atrás da mulher quando ele quer, o homem que tem que trazer o dinheiro para casa quando precisa, o homem que tem que tomar as decisões quando são necessárias, né? Então, assim que eu aprendi o que é ser homem na sociedade que a gente vive hoje. E essas mensagens vieram de onde para você? É difícil colocar um lugar só, né? Acho que isso tá em todos os lugares, assim. Porque, no fundo, atinge a todos, né? Então, o machismo em si, eu acho que ele é algo que está em todos os lugares. Então, eu recebi isso provavelmente de todos os ambientes por onde eu passei, ou as pessoas que eu me relacionei ao longo da minha vida. E eu acho que na minha construção como pessoa, assim, enquanto eu era criança, adolescente, tinha uma influência forte, não só nossa família, né, mas muito da escola, muito dos primeiros trabalhos, né, então a formação inteira, eu acho, como homem que eu sou, foi feita dessa forma, assim, não teve algo muito diferente, assim. Tá. E como que você acha que o machismo te atrapalhou ou te atrapalha? Você acha que atrapalha a sua Ah, vida, a sua dinâmica, as suas relações? eu acho que atrapalha, assim. Eu pelo menos me sinto num lugar de muita pressão, né? Por estar nesse papel, né? Hoje que a gente discute socialmente o que é ser homem. Então, hoje eu me sinto num lugar meio limbo, assim, sabe? Não tenho muito uma definição aonde eu tenho que ir, como eu tenho que me comportar, o que eu tenho que falar, ou como é que eu tenho que interagir principalmente com as mulheres, como que isso acontece, assim, né? E eu acho que tem essa questão de como a gente vive hoje, tem uma outra que é, pessoalmente, o machismo em si me coloca numa posição de predador, quase, né? É uma posição quase, ela não é quase, né? Ela é hostil de alguma forma. E, e aí eu aprendo a ser assim durante toda a minha construção como indivíduo. E aí chega num ponto onde eu tenho que contestar tudo isso. E tenho mesmo, né? A gente deve contestar tudo isso. Mas é como se tudo que eu aprendi até agora não fosse totalmente válido, né? E aí eu tenho que revalidar esse novo momento, revalidar esse novo papel que eu quero imprimir para mim primeiro e depois para a sociedade. E na verdade, parece que tudo que a gente aprendeu, a gente tem que reaprender agora, né? Em várias situações, de várias maneiras, em várias coisas, né? Eu sinto que eu, por exemplo, sou de uma geração que estragou a natureza, que estragou uma série de coisas e que hoje a gente tem que reaprender, né? A gente desconectou demais com a natureza, a gente tem que voltar, né? E hoje, conversando com você sobre isso e vendo assim, né? O meu filho falando sobre tudo isso, passa um filme também na minha cabeça, né? E é muito interessante porque parte do que você vive, do que você é hoje, estava
na minha conta, né? Na minha responsabilidade de te passar muitas coisas, muita informação na sua educação, né? Então, é muito interessante hoje entrevistar o próprio filho e conversar, né, com o próprio filho e retomar tudo isso. Ô filho, você sente que na sua profissão as oportunidades são iguais para homens e mulheres? Olha, eu acho que na profissão que eu tô hoje tem menos oportunidades, talvez, da que eu tava 4 anos atrás, assim, que era que eu trabalhava na Unilever, né? Tinha uma profissão de trabalhar com marketing, com produto e tal. E eu percebia que, assim, pelo menos lá, né, nessa grande empresa ou grandes empresas desse porte de amigos ou amigas que trabalham, tinham oportunidades bem parecidas, assim, porque eu acho que essas grandes corporações começaram a se ligar dessa equidade mais cedo. Então eu lembro que tinham até alguns programas dentro da Unilever para elevar os cargos, inclusive de liderança para as mulheres, né? Porque o que muito se via era que tinham muitas mulheres trabalhando, tinha oportunidade para mulheres trabalharem, mas não mulheres ocuparem cargos de comando dentro da organização. E aí o programa era justamente focado nisso. Então eu via assim que tinha pelo menos um olhar, assim, uma proposta para que as coisas fossem revistas e melhoradas. Mas hoje em dia, com produção audiovisual, eu vejo poucas mulheres trabalhando na área. Eu acho que isso é uma herança muito grande assim do cinema, onde os equipamentos eram extremamente pesados e era uma coisa muito bruta, muito de força, né, física. E eu acho que essa herança ela se permanece até hoje, mas hoje os equipamentos já mudaram, as coisas já mudaram, não precisa necessariamente de força física para fazer, né? Não que as mulheres não tenham força física, mas se a gente comparar homens e mulheres, tem uma coisa genética aí que é clara, né? Tem equipamentos, tem coisas que isso está muito claro, mas hoje em dia não existe mais isso, né? Mas ainda herda-se que as posições onde os homens ocupavam, que era mais dessa força bruta, hoje, por não precisar mais disso, podem ser ocupadas com certeza por mulheres. E aí não estou discutindo capacidade de executar aquela função, eu estou discutindo somente a força em si de carregar as coisas, assim, sabe? Porque realmente eram bem pesadas. Eu acho que eu não trabalharia no cinema antigamente. Então, eu vejo que, assim, na produção audiovisual, no cinema, ainda tem uma distância grande entre homens e mulheres. Mas é isso, né? Acho que para qualquer atividade hoje, para qualquer profissão, as pessoas precisam ter um novo olhar para esse lugar, assim, né? De trabalho, de profissão, de capacidade, né? E de função, assim, né? Porque como é que você elabora uma função que não pode ser feita por qualquer pessoa, né? Como é que você restringe uma função que não pode ser feita por qualquer um, né? Então, eu acho que essa é um pouco da mudança do direcionamento, assim, do mindset, né? Como é que você faz qualquer trabalho, qualquer atividade que possa ser executada por pessoas que são capazes de fazer aquilo, mas não pelas diferenças que elas trazem de gênero, né? André, e se você tivesse um filho hoje, o que você ensinaria para ele sobre o que é ser homem? Essa é, pô, já vai estar calçada aí de ensinar bons ensinamentos. Mas eu acho, se eu tivesse um filho hoje, assim, homem, eu não sei se eu entraria nas diferenças de homens e mulheres. Não sei se eu iria por esse caminho, assim. Talvez se ele me perguntasse, claro, qual a diferença entre homens e mulheres em si, e eu diria pra ele que basicamente nenhuma, tirando o fato do que é ser mulher que carrega um bebê, que reproduz, e do homem que chega com a outra parte. Então, acho que essa seria, sei lá, a diferença fisiológica básica que eu ensinaria pra ele. Mas eu não sei se eu ensinaria o que é ser homem. Eu tentaria ensinar ele a respeitar
seres humanos, assim, né? Serem pessoas civilizadas e ser uma pessoa civilizada e respeitar as pessoas como pessoas também, seres humanos, né? Independente de gênero, independente de classe social, independente de qualquer diferença que seja clara para ele entre ele e uma outra pessoa, né? Cor da pele, tanto faz, né? Acho que isso não iria pelas diferenças, mas sim pelo que une todos nós, né? O que une os seres humanos como humanos e como pessoas que dividem o mesmo espaço. E para dividir o mesmo espaço, você tem que conviver e respeitar, porque o limite de um acaba quando começa o do outro. Então, não sei se eu teria esse foco assim pro netinho. O que é ser homem? Mas, claro, acho que tem uma contextualização importante a ser feita, né, do momento em que a gente vive para ele, mas eu tentaria deixar ele o mais livre possível para não sentir a pressão que talvez eu sinta hoje, né, de ser homem. Então, talvez a minha forma de educar ele tivesse mais nesse lugar, assim, de tentar deixar ele mais livre possível dessas amarras e dessa instituição que é ser homem, né? Do que está determinado, assim. Porque isso realmente eu acho que é o que aprisiona a gente, assim, sabe? Tá. E qual que é o seu desafio diário em relação ao machismo? O que você tem que vencer diariamente para lidar com as pessoas? Com homens e com mulheres? O que te incomoda muito? Eu acho, sei lá, individualmente, assim, eu percebo que quanto mais a gente consegue se expressar e falar das coisas que a gente está sentindo, por mais que elas sejam difíceis de serem ouvidas por outras pessoas, eu acho que mais genuína ficam as trocas entre as pessoas. E por ser homem e ser consumido por essa pressão de ser homem, tem algo que fica ao redor de mim que é quase uma barreira de poder expressar as coisas que eu gostaria, assim, né? Ou que eu tô sentindo e que muitas vezes não, nesse código de conduta, né, instituído, não é aceito, assim. Então, eu acho que isso é um desafio diário, assim. Um desafio Dá um que... exemplo disso, desse código de conduta. Eu acho que tem um código instituído, assim, para os homens, né, que você não pode demonstrar muita fraqueza, né? Não dá para abrir muito espaço para ser frágil e, e você não e frágil em todos os sentidos, né? Emocionalmente, financeiramente, socialmente, de todos os lados tem uma cobrança por você ser forte, né? Por você se manter em linha, assim, e a hora que você precisa dar aquela derrubada para voltar mais forte de novo, falta. Então fica sempre um déficit, assim. Eu acho que essa é uma das principais coisas, assim, né, da conduta hoje, desse código de ser homem em si. Mas tem isso que eu falei no começo, que é sobre ter essa caça predatória, né, em relação a mulheres, ter uma objetificação do corpo feminino, onde muitas vezes eu ainda tomado por isso me pego consumindo, né, mulheres e pessoas, principalmente mulheres na rua isso tá em mim, né? Então é difícil, é um exercício diário eu conseguir olhar para uma mulher que eu posso achar ela bonita, né? Ela tem traços que são bonitos e que me agradam, mas a forma de pensar sobre isso que muda em mim, né? Porque uma coisa é olhar para ela e falar, nossa, que mulher bonita. Outra coisa, e mesmo sem falar isso pra ela, né? Outra coisa é eu comigo mesmo olhar pra ela e falar, nossa, que gostosa, que bunda, meu, olha essa mina e tal. No fim, eu não tô falando isso pra ela, né? Eu posso ser discreto, eu posso só pensar, eu nem posso, ela pode nem perceber que eu tô pensando tudo isso, mas isso em mim faz diferença, né? Isso te incomoda? Incomoda, porque é uma conduta mesmo, né? Você não tem muito pra onde sair. Porque isso tá em mim. Muito, né? Sei lá, eu não sei dizer a partir de quando, mais ou menos, mas tá em mim. Então, tirar isso de
de você, é como se você, como você precisasse mudar um pouco a sua personalidade, sabe? Como se você precisasse mudar algumas coisas que são bases em você. E que, claro, elas podem ser mudadas, né? Mas tem um processo sobre isso, e o processo ele só acontece quando a gente fala sobre ele. E aí tá o outro problema, que é, se você não pode falar, como é que você resolve, né? Tá. Então, é um ciclo vicioso, assim. Eu acho que esse é o maior desafio. E foi por isso que você começou a fazer essa roda de homens? Então, mãe, essa roda de homens que eu tô fazendo, na verdade, ela nasceu dessa vontade, assim, né? De poder trocar com pessoas, com homens que eu tenho mais proximidade. Coisas que eu tô sentindo e pensando que às vezes eu não acho que eu posso compartilhar, por exemplo, com uma mulher, né? Porque pode parecer duro, pode parecer difícil, e que talvez ela, por não estar nesse lugar de homem, ela não vai entender. Pode até feri-la, né? A forma como eu ainda penso, como eu ainda ajo. Então, eu liguei para alguns amigos, na verdade, mandei uma mensagem para eles e falei, galera, eu tô a fim de, sei lá, me reunir com vocês numa certa periodicidade para a gente conversar sobre a nossa vida e poder falar sobre questões que a gente vive e que a gente não consegue compartilhar uns com os outros no boteco, não consegue compartilhar com o outro em um show que a gente vai, ou em qualquer evento social que você vá com outros homens. É muito difícil entrar nessa conversa, né? Entrar nessa profundidade, assim. As coisas são mais rasas e tal. Então, eu convidei alguns amigos e aí a gente começou a se encontrar. E eu acho que eu conheço caras que fazem esses círculos com homens desconhecidos, mas a minha premissa, e talvez deles que eu convidei, era da gente ter algum certo nível de intimidade, de relação, para poder descer um pouco mais fundo em algumas conversas, né? E tem sido super legal, assim. A gente se encontra. Normalmente, cada encontro é na casa de um dos caras desse grupo. E aí, quem mora com a namorada, como eu, pede pra namorada nesse dia encontrar as amigas e fazer alguma coisa, mas só não estar em casa, né? Vai fazer o que você quiser, mas só não esteja aqui pra gente poder ficar à vontade, né? E discutir, e conseguir chegar nesses níveis, assim, que são muito legais, né? Os feedbacks que eu tenho e que todo mundo tem quando a gente acaba os encontros sempre são muito incríveis. Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante acrescentar, que é bem engraçado, assim, e a gente discutiu isso uma vez. Todo encontro que a gente faz tem muita cerveja. A gente cozinha normalmente, mas assim, tem muita cerveja e a gente não tem limite para parar, assim, porque eu não sei se é uma junção de muito assunto, de que precisa de mais tempo para a gente poder falar, mas tem um outro fator que eu acho que é o não cuidado com nós mesmos, né? Que homens têm como um fator também nesse código de conduta bem forte, assim, né? O não cuidado consigo mesmo. E quando a gente vai fazer essas reuniões, assim, normalmente é um dia da semana. É um dia da semana que a gente se encontra à noite, todo mundo termina o trabalho, se encontra, e a gente acaba 4 da manhã, 5 da manhã. Então, assim... E o dia seguinte? E o dia seguinte, como é que fica? Fica cagado, né? E aí é isso. Cadê o nosso próprio autocuidado com nós mesmos nesse grupo? Que a gente enche a cara e dorme tarde. E fica cansado, né? Então, no fundo, assim, é muito bom. Tá, É produtivo, é sempre incrível, é muito bom, as reflexões são boas, a gente pode se expressar e todo mundo sempre volta mais leve para casa. Legal. Mas a gente não consegue ainda olhar para o formato do encontro cuidando da gente mesmo. Então, de repente é chegar mais cedo, de repente é não beber tanto, por que precisa beber tanto? Então tem várias discussões, mas é legal esse ponto para ilustrar como que todo esse código de conduta impresso nos homens demora muito para acontecer e é muito louco, porque assim, é com a gente mesmo, né? Eu tô fazendo mal para mim mesmo e não percebo. E aí isso vira uma bola de neve, né?
porque a gente sabe que tem outros modelos de roda de homens, né? Que são um pouco mais Exato. estruturadas, né? Tem um tempo para acontecer, um começo, meio e fim, né? Tem algumas dinâmicas, isso, né? Vocês estão numa pegada mais informal, Não, né? a gente tá numa pegada bem fluida, assim, Mas tudo de troca. processo, É um né? processo. Eu acredito que daqui a um tempo vocês vão conseguir, pelo menos não beber tanto, né? Espero, né? Pode Não ser. beber tanto. Eu acho, ou pelo menos, né, começar mais cedo. Agora, vocês acreditam lá na conversa de vocês que os homens podem, juntos com as mulheres, ter uma vida melhor? Conseguir desconstruir um pouco essa ideia do machismo? Sim. O que a gente tenta nesses encontros não entrar muito no que é o papel do homem hoje. A gente tenta nesses encontros criar um espaço de confiança e de intimidade para que a gente possa entrar nesse primeiro passo que é começar a falar sobre as suas próprias vontades e angústias. Então, nesse encontro especificamente, a pauta não é discutir o que é ser homem hoje. É claro que isso indiretamente acaba acontecendo, né? Porque a gente está falando sobre as nossas experiências e a gente reflete sobre elas. Então, logo a gente chega num novo papel do homem. Mas nesse encontro especificamente não. Mas claro que nós, assim, em discussões já chegamos em lugares que são esses do tipo... tem algo que afeta a sociedade como um todo, o ser humano como um todo, né? Que foram papéis determinados por gêneros ao longo da nossa história do mundo. Então, tem algo que afeta todo mundo em diferentes proporções, né? De diferentes formas, mas afeta todos. Então, como é que a gente olha para uma coisa, algo que afeta todo mundo, com força para desinstituir essa ameaça, né? Quase essa força que tá aqui hoje. Então, a gente pensa muito nisso também, né? Assim, se você tem, sei lá, vou falar 50-50, né? 50-50, 50% dessa parte vai lá e tenta reagir de uma forma. Aí os outros 50% tenta reagir de outra forma. A gente está gastando energia separado para resolver um problema, na minha visão, né? Estamos gastando esforço separado, assim, energia separada. Se a gente conseguisse juntar essas duas energias e ser 100% da energia, aí fica mais fácil de dissociar, né, essa força que está aqui. De transformar isso e poder entender que existe sim, pelo mesmo fator, prejuízo para esse 50% que eu estou chamando de homens e esse 50% que eu estou chamando de mulheres, né? Então, assim, e claro, não estou discutindo opção sexual, né? Mas, assim, atinge todo mundo. Todo ser humano, né? Ser humano, vamos falar assim, ser humano. Atinge todo ser humano. Se atinge todo ser humano, é um problema de todo mundo. Não é um problema de um ou de outro. É um problema nosso. E até a gente entender que é um problema nosso, fica batendo cabeça. Porque fica cada um tentando fazer de um jeito. Então, se é um problema nosso, a gente senta junto e resolve, né? Claro, precisa resolver ainda muita coisa, e talvez ainda nesses lugares onde eu posso me abrir com alguns homens que eu ainda não acho possível abrir com algumas mulheres. Tem esse degrau para chegar, como vice-versa. Mulheres que ainda não conseguem chegar num lugar esperado ou, né, que todo mundo espera que seja igual, mas que a luta continua. Então, tem uma parte que, sim, ela é separada por lugar, que a gente fala, lugar de fala, né? Que são as pessoas que se entendem mesmo, porque vivem aquilo, beleza. Tem essa parte porque é de acolhimento. Tem um acolhimento com quem te entende. Isso acontece, precisa acontecer. Mas para resolver mesmo, de fato,
tem que encarar como um problema de todo mundo. Agora me fala uma coisa, e os brothers, quando começam a fazer piadinha, ter atitude machista, como é que fica essa situação? O que você faz numa hora dessa? Qual que você acha que é uma ação bacana para conter essa piadinha, esse machismo escrachado, assim? Hoje eu tenho 28 anos, né? Eu tinha até pouco tempo, alguns anos atrás, núcleos de amizade de homens, de outros amigos, de muito tempo de vida, né? De infância, de outros lugares. E chegou um determinado momento que eles eu comecei a destoar da forma de pensar deles. E pensar sobre o machismo era uma dessas coisas que a gente destoava. E foi engraçado porque, na época, a minha decisão foi me afastar. Então, eu realmente me afastei. Por isso que eu digo que hoje a gente não tem mais tanta relação de amizade em si. A gente foi amigo em um determinado momento da vida. Mas eu me afastei, porque eu não conseguia conviver com aquilo, eu achava aquilo estranho. A gente tentava até ter algumas discussões sobre isso, mas eram discussões meio agressivas, assim, que no fundo não mudavam as coisas, só traziam mais, não sei se raiva, mas traziam mais incômodos para poder falar sobre isso de uma forma legal, né? Então talvez eu era um cara um pouco mais agressivo na forma de falar. Mas hoje, pensando sobre esse momento, é engraçado que, assim, quando eu me incomodava com alguma atitude desses amigos, de alguma forma eu me reconhecia nelas, né? E por me reconhecer nelas, eu, mesmo que inconsciente, eu achava aquilo ruim, né? Eu falava, cara, como essa pessoa pode fazer isso, aquilo, mas também eram atitudes minhas, né? Eu me reconhecia nessas atitudes. Então hoje o que eu penso, assim, tendo um pouco dessa experiência com esses amigos, hoje em dia eu tenho pessoas próximas a mim que pensam um pouco mais próximas também, né? Que têm uma visão de mundo que vai mais para o mesmo caminho, assim, mas pessoas que fogem a isso e que ainda estão em um outro tipo de pensamento, hoje eu já tenho um pouco mais de cuidado de como abordar esses caras, né? Porque eu já fui, talvez, um cara desse que tinha um comportamento mais machista do que eu tenho hoje, né? Talvez eu tenho, com certeza, comportamentos machistas, mas talvez em outros níveis. E aí, quando eu me vejo, talvez, uma pessoa assim, por onde eu já passei, tem um outro olhar agora. Um olhar, talvez, de mais acolhimento, que é numa comunicação não violenta, né? Numa comunicação onde eu posso, pelo meu exemplo, pela minha forma de agir, mostrar pro cara que o que ele tá fazendo não é legal. E não é falando assim, cara, para de ser babaca, olha o que você tá falando, a gente está no século XXI agora, 2019, não cabe mais esse tipo de piada. Tem esse lugar, assim, que eu acho que tem que ser de intervenção, quando começa a chegar num limite, assim. Mas se por exemplo, uma piada que rolou entre eu e um cara, assim, com alguma situação, o cara fala, cara, puta, eu não acho engraçado, sei lá, não gosto. Só pela minha mudança, né? Porque assim, temos um código aqui. Eu sou homem, ele é homem. Eu deveria gostar dessas piadas assim como ele gosta, que são essas piadas de homens, né? A partir do momento que eu já não respondo positivamente esse estímulo que ele me deu, não retroalimento. Então, a partir daquele momento, o cara já olha diferente pra isso. E eu não precisei apontar o dedo pra ele, eu não precisei falar que ele era isso ou aquilo, porque eu não tenho essa... Quem sou eu, né? Pra falar desse cara, que já fui assim e que ainda sou em vários outros âmbitos, né? Então, que direito ou que poder que eu tenho de falar pra esse cara qualquer coisa e apontar o dedo pra ele de qualquer forma, assim, sabe? Então... eu acho que essa é a comunicação agressiva. Essa é a comunicação que não funciona.
Que orgulho, hein? Orgulhosa de você, da sua fala. E me fala uma coisa, o que ressoou para você esse movimento Homens Não São Inimigos? O que bateu lá dentro? Bom, quando você me contou sobre esse movimento, né, essa hashtag Homem Não É Inimigo, me deu uma vontade de estar... Homens não são inimigos. Ah, homens não são inimigos. Eu falei o quê? Homem não é inimigo. Homem não é inimigo. Bom, enfim, os homens não são inimigos, o homem não é inimigo. Me deu uma vontade de estar mais perto, né? Confesso que eu me senti mais parte da discussão em si do que antes, porque do que a gente vem discutindo agora, né, da pauta machismo, tinha uma grande força onde parecia que os homens de fato eram os causadores do machismo, né? Os homens em si eram a causa do sofrimento, né? Mas é muito louco porque, assim, o homem também está sofrendo, né? Então, se ele é o causador, ele está causando para ele mesmo, ele está causando para todo mundo colabora com isso, todo mundo replica isso, é sistêmico, né? Então, a hora que a gente fala que ninguém é inimigo, seja homem ou seja mulher, é a hora que a gente integra as coisas. E que daí a gente não é mais inimigo, a gente é amigo, e se a gente é amigo, a gente pode resolver o problema junto, né? Então, me deixa mais feliz, assim, eu fico contente de ver esse movimento acontecendo, né? E é claro que a palavra inimigo é uma palavra muito forte, mas ela só foi, eu imagino que você só pensou nela pela força que a gente está discutindo de forma errada as coisas hoje, né? Olhando como inimigos mesmo. Porque, no fim, o ideal é que essa hashtag ela deixe de existir, né? No fundo, você criou ela para ela deixar de existir daqui a algum tempo. Aliás, é o que eu sempre falo. Eu sonho com o dia que a gente não precise mais falar nem de machismo, nem de feminismo, né? Exato. Que a gente não fique nessa dualidade, aí, nessa polaridade, né? Que a gente tenha, de fato, uma sociedade justa e igualitária, né? Então, essa é a ideia. Que bom que ressoa assim em você. Gente, estou muito feliz. Como que as pessoas te acham, André? Bom, acho que a forma mais fácil é pelo Instagram. No Instagram tá Deco Moraes, Deco com 2 Cs, _ Moraes. Ok, então, muito obrigada, adorei. Sempre bom falar com você. E agora aqui no movimento, como parte do movimento, estou muito feliz. Obrigada, filho. Então é isso, gente. Esse foi o papo com o André Mantovani. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Toca o sininho para você receber notificação de novo vídeo, de novo papo, porque vai chegar muita gente boa por aqui, muita gente legal. A gente vai falar de todos esses temas, cada um do seu jeito, cada um do seu segmento, da sua idade, e vai ser muito bom. Então continue acompanhando. #Homens Não São Inimigos. Beijo!